Então vamos lá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o André, gestor de operações da WTT. Em nome da Aliança Água Mais, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no webinar. A ideia é a gente fazer uma conversa bastante informal e aberta. O jeito que a gente planejou isso é a gente fazer uma rápida apresentação das organizações participantes do programa, é uma apresentação do programa em si, e, em especial, uma apresentação dos 9 desafios aí que foram identificados, né? E isso vai ser feito pelas próprias organizações que trabalham com as comunidades. Então, para todos aqueles interessados aí em propor soluções para o programa, é uma ótima oportunidade de vocês interagirem com essas organizações que estão, né, junto das comunidades no dia a dia, que conhecem profundamente os desafios das comunidades. Em termos de organização, eu queria pedir para todos deixarem os microfones no mudo, né? A gente vai deixar um espaço para perguntas e respostas no final da apresentação, então, por favor, enquanto isso, deixem seus microfones no mudo. A conversa deve durar entre 1h30, no máximo 2 horas, e é isso. Então, vamos lá começar. Bom, a gente queria começar essa conversa explicando um pouco por que a gente decidiu começar o programa em água, né? Por que o desafio à água foi selecionado aí como o primeiro tema desse programa. Bom, a gente trouxe algumas estatísticas aí que mostram a situação bastante dramática, né, relacionada ao acesso à água no Brasil. A gente tem aí esse dado que 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água tratada, né? São 17% da população brasileira ainda não tem acesso à água tratada. Na região norte, esse desafio é ainda mais impressionante, 57% das famílias não têm acesso à água tratada, né? Em termos de esgoto, a situação é ainda mais dramática, né? Metade da população brasileira não tem esgoto coletado em suas casas, né? Se você pegar aí esse indicador de que o Brasil está em 11º lugar no ranking latino-americano de acesso a esgoto, né? Ou seja, mesmo em países de níveis de desenvolvimento similares ou até mais baixos que o brasileiro, nesse tema do saneamento, o Brasil ainda está muito atrás do que deveria ser. Um outro dado importante aí é a perda de água, né, dos sistemas, com vazamentos, roubos, ligações clandestinas. A gente tem esse indicador de que 37% da água no Brasil é perdida, né, que esse volume daria para encher 6 sistemas Cantareira por ano. Então, a gente está falando de um volume maluco de água que é perdida, né? Do esgoto coletado, né, metade do esgoto é coletado, apenas metade da população brasileira tem um esgoto coletado, e dessa metade, apenas 43%, né, é tratado. Ou seja, a gente está falando de um volume maluco ainda de esgoto que é lançado na natureza sem qualquer tipo de tratamento. E, por fim, esse último indicador, 4 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a banheiro. Então, a gente tem aí uma série de indicadores que deixam absolutamente clara a importância fundamental da temática da água no Brasil, né? Então, são vários desafios relacionados a acesso à água tratada, relacionados a saneamento básico, relacionados a perdas de água, que são realmente importantes, e alguns desses desafios a gente vai procurar, então, solucionar através desse programa. Bom, o programa Água Mais Acesso, rapidamente, né, vocês todos devem ter lido a respeito do programa no site. A meta do programa, a grande missão do programa é ampliar o acesso à água e a saneamento de forma segura e sustentável, né? Sustentável a gente está olhando tanto do ponto de vista financeiro, né? Então esse acesso tem que ser viável do ponto de vista financeiro para as comunidades, mas também no sentido ambiental, né? Então a gente está procurando as soluções que garantam acesso à água e a esgoto de forma ambientalmente responsável, né? O programa inicialmente tem essa prioridade nas regiões norte e nordeste, né? Como a gente viu, aqueles indicadores são mais dramáticos nessas duas regiões, e por isso o início do programa por ali. E ele foi então promovido por essa aliança bastante ampla, né, entre essas várias organizações, algumas delas financiadoras, outras organizações que trabalham diretamente com as comunidades, outras organizações que acessam as tecnologias
sociais ou de base tecnológica, né, para solucionar esses desafios. Então, foi um arranjo aí bastante interessante que foi construído com organizações com skills complementares, com conhecimentos complementares, para que a gente possa, de fato, solucionar esses grandes desafios, né? E o contexto principal do programa, né, é justamente selecionar e implementar essas soluções de base tecnológica e comunitária, de maneira, num primeiro momento, a experimentar com as suas soluções, né? Então, entender se essas soluções de fato são boas ferramentas para superar esses desafios, e, num segundo momento, procurar mecanismos de escalar essas soluções, né, para uma escala bastante maior. Agora, eu queria passar a palavra para a Vina. O Senir vai, então, rapidamente apresentar aí a Fundação Avina, e, na sequência, a gente vai apresentar todas as organizações aí que fazem parte da aliança. Senir, por favor. Obrigada, André. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Luceni e componho aí a equipe da Avina na América Latina como consultora, e estou atuando atualmente com a agenda de água e de resíduos. Então, assim, a Avina é uma organização que já está trabalhando na América Latina promovendo o desenvolvimento sustentável, na verdade, na região há mais de 20 anos. E tem como foco, como forma de trabalho, construir processos colaborativos entre atores de diferentes setores. A Vina, ela está presente em 16 países na América Latina, atuando nessa agenda de desenvolvimento sustentável com 9 temas, né? E um deles é a agenda de água, de acesso à água. E a Vina começou com essa agenda regionalmente em 2009, muito inspirada em parceria com uma experiência que acontecia na América Central, que se chama Juntas Comunitárias de Água. No Brasil, a iniciativa começou com a parceria com a ASA, né, nessa questão de promover acesso à água na região semiárida, e mais recente, nos últimos anos, com os sistemas comunitários do CISA, o PSA e as centrais, né? Bom, a Vina considera o acesso à água e ao saneamento um direito humano fundamental, né? E, enfim, premente para a dignidade humana, e com isso vem buscando promover processos de incidência, né, com uma variedade de atores, visando ampliar as soluções de acesso à água e saneamento, e que são promovidas por organizações comunitárias que efetivam o direito humano à água e saneamento de forma sustentável, e que ajudam a posicionar a água como bem público. E também vem buscando contribuir para melhorar a eficiência e eficácia dos serviços de água e saneamento prestado às comunidades, e assim aumentar a participação cidadã nessa questão da gestão da água por meio do acesso, né, promovendo inovação social e também as inovações tecnológicas. Então, nesse sentido, se forma também essa parceria em torno dessa aliança com esses atores, o qual o André apresentou nesse instante. Então, em linhas gerais, é esse um pouco a atuação da Vina no que diz respeito à agenda de acesso à água na região. Legal, obrigado, Lucianino. Rodrigo, você quer apresentar o Instituto? Legal. Bom, boa tarde a todos. Estou feliz aí de estar vendo que está crescendo aqui o número de participantes, de estar com os parceiros aí nesse webinar. Eu trabalho aqui no Instituto Coca-Cola, né, no programa de acesso à água chamado Água Mais, que é o pilar mais recente da atuação da Coca-Cola em relação à água, que é a nossa principal matéria-prima. Então, já tem muitos anos, né, muito investimento, tecnologia, enfim, inovação relacionada a mais eficiência, né, como que reduz o uso de água para a produção, né, das bebidas, né, dos produtos. Já existe também, isso está dentro do guarda-chuva da empresa, toda uma estratégia, um pilar, investimento, ações relacionadas à reposição de bacias, né, que é uma preservação, e o Instituto lidera o chamado Mais Acesso, né, aqui dentro da companhia,
que é ampliar, como que a gente amplia o acesso à água segura e de forma sustentável daqui até 2020, né? Então a empresa já fez um compromisso aí público de 10 milhões, conseguiu atrair Banco do Nordeste que vai entrar com comprometimento de mais 10 milhões de reais até 2020. E a gente já está trazendo também outros parceiros, né? Então a postura escolhida, a escolha da companhia em relação a esse programa é mais do que um programa da Coca-Cola, é como é que a gente fortalece o ecossistema, né? Forma uma aliança, uma rede para que mais empresas, mais atores possam, né, impactar não só comunidade a comunidade, infraestrutura, mas como é que a gente melhora a própria percepção da sociedade, políticas públicas e traz mais atores para esse programa. É por isso que no próximo slide a gente resume, né, de certa forma, você pode passar, André, esses 4 pilares do Água Mais, né, que é inicialmente esse pilar da integração, de cada vez atrair atores que têm complementaridades, talentos, redes, recursos que se somam para essa causa e para essa missão de ampliar acesso à água no Brasil. O pilar da inovação, que é onde encontra-se essa chamada, né, dentro desse pilar de inovação, de identificar soluções que trazem maior eficiência, maior impacto, menor custo para ampliar esse acesso. E o que eu queria deixar claro com esse slide é que essa chamada é o início, né, de um processo que vai até 2020 e além. Então, o terceiro pilar, ele impulsionar, é muito relacionado a quais dessas soluções que estão sendo identificadas têm maior potencial de ir para muitos lugares, para muitas comunidades, coisa que a rede, né, do Água Mais já tem, né, já atua. Então, impulsionar, levar isso a muitos lugares e influenciar para que cada vez mais governos, mais concessionárias, mais empresas também entrem nessa causa e mudar um pouco a percepção que a gente tem no Brasil de que a água é uma questão só do governo, né, ou que o Brasil tem água, a água não é um problema, né? Acho que os números que o André mencionou já são já comprovam isso, e a gente, como é um produtor de bebidas, né, a gente vê que não faz sentido vender Coca-Cola, vender Fanta, enfim, Guaraná, em comunidades que não tem água potável saindo da torneira, né? Imagina, não queria também fazer isso de um programa que sempre vai depender, né, da empresa, por isso essa aliança e que isso, o que seja implantado seja sustentável. Obrigado. Legal, obrigado, Rodrigo. Bom, agora eu vou rapidamente apresentar a WTT. A WTT foi criada em 2013, né, a partir de uma iniciativa da Fundação Avina e com o apoio aí do empresário Guilherme Leal e da Good Energies Foundation, uma fundação baseada na Holanda, com a missão de acelerar o desenvolvimento e a aplicação de inovações de base tecnológica em contextos de impacto social e ambiental. A gente, né, tinha uma hipótese ali atrás de que se a gente fosse capaz de construir uma ponte entre o universo da ciência e tecnologia, onde a gente entendia que existiam uma série de inovações com potencial de impacto, né, e o mundo dos negócios de impacto e o mundo das organizações sociais, a gente podia acelerar, né, o uso dessas tecnologias em contextos de impacto ambiental ou social, solucionando uma série de desafios que há muito persistem. Então, a missão de WTT é conectar esses dois mundos, o mundo da inovação, da ciência e tecnologia, com o mundo dos negócios sociais e das organizações sociais, fazendo com que a gente consiga aplicar em contexto de impacto inovações de base tecnológica. Ao longo desses últimos anos, a gente já mobilizou mais de 14 milhões de dólares para inovações tecnológicas e centros de inovação do Brasil e de fora do Brasil, através de 2 programas. O primeiro programa, o programa original de WTT, ele foca em tecnologias com grande potencial de realmente solucionar problemas em grande escala, mesmo que essas tecnologias estejam em estágios ainda pré-comerciais. Então, nesse programa, a WTT apoia financeiramente, mas principalmente em termos de gestão e de conexão, inventores, centros de pesquisa aplicada ou startups a desenvolverem inovações com foco na solução de desafios sociais e ambientais. E um segundo programa, esse WTT Brasil,
que é o programa, né, que faz parte do Água a Mais, que ao invés de partir das inovações, ele parte dos desafios sociais e ambientais, e a partir do entendimento aprofundado desses desafios, a gente faz um mapeamento de tecnologias já prontas, que podem ser testadas, pilotadas em campo imediatamente, e para que a gente possa avaliar se elas são de fato boas soluções para aqueles desafios. Bom, o processo aí que a WTT tipicamente roda parte então desse mapeamento dos desafios, né? Passa então pela identificação de soluções tecnológicas ou de gestão interessantes, as mais promissoras que a gente puder encontrar para aqueles desafios. Em alguns casos, a gente pode ainda passar por uma etapa de acelerar, de completar o desenvolvimento das soluções, né? Em outros casos, que é o caso desse programa Água Mais, a gente está falando de soluções já prontas para serem aplicadas no campo. Então, uma vez concluído esse desenvolvimento, a conclusão do desenvolvimento, a gente passa então para os pilotos de campo, né? Então, a WTT ajuda a articular esses pilotos e a executar os pilotos de campo, onde a gente avalia, né, se essas tecnologias são de fato boas soluções para aqueles desafios. E nos casos em que as tecnologias de fato se mostram boas soluções, a gente apoia, né, o escalamento dessas soluções através da criação de negócios ou de modelos de negócios, né, que permitam que essas soluções atinjam então uma escala relevante. Muito bem, agora Trata Brasil. Rubens, por favor. Sim. Bom, boa tarde a todos aí. O Instituto Trata Brasil é uma OCIP que é parceira do projeto também, do Água Mais Acesso, né? Tendo a Coca-Cola como uma das principais mantenedoras do Instituto, nós fomos convidados para justamente mapear a questão do acesso à água, né, no Norte e Nordeste, como se faz, como que estamos nessa infraestrutura que a gente já sabe que é atrasada por meio de redes, né, mas também tem uns sistemas alternativos que a gente precisa enxergar. E esse é um dos papéis do Instituto Trata Brasil, né, por isso que eu comecei do fim para o começo. Justamente será que o Trata Brasil é esse tipo de instituição que faz esse tipo de trabalho de mapeamento, de qualidade de água, sobre água em lugares remotos também, não só água, mas como saneamento básico, né, do ponto de vista de esgotamento sanitário. E nós estamos há 10 anos já atuando no país inteiro, fazendo pesquisas, participando de projetos sociais, participando também de algumas linhas diretas com os governos, né, federal, estados e União, justamente para levar o acesso à água tratada e a coleta e tratamento dos esgotos para todo o país. Como o próprio André já mostrou nos slides anteriores, são dados aí bastante precários e, enfim, que a gente precisa sair dessa lama, né? Então, basicamente é isso. Hoje, dentro desse projeto, o Trata Brasil está participando no auxílio da busca por esses dados, e justamente uma das ideias é mostrar que a água tratada ela pode beneficiar diversos setores da sociedade, né, como esses que a gente vê na tela aí. A gente escolher pela boa preservação, a gente pode ter bons frutos no turismo, né, uma vez que a gente tem uma água tratada e oferecida à população com qualidade, a gente aumenta a produtividade, a gente garante mais saúde, a gente também promove a educação e, obviamente, a gente exerce esse papel de, uma vez que a água tratada está na Constituição brasileira como um direito de todo cidadão. Então, a gente quer, por meio de todos esses eixos, a gente quer justamente provar que a chegada da água e do saneamento pode mudar as pessoas. Então, basicamente é isso. Obrigado, Rubens. David, por favor. André, aqui o Carlos. Eu quero falar um pouco sobre o projeto Céu da Alegria, né? O projeto tem como missão, basicamente, promover e apoiar o acesso participativo no desenvolvimento integrado e sustentável que contribui de maneira demonstrativa no aprimoramento das políticas públicas
e trazendo a qualidade de vida, né, e no exercício da cidadania, com ênfase na população tradicional, já que nós trabalhamos especificamente com comunidades tradicionais aqui da Amazônia, principalmente nas unidades de conservação, né? Então, nós temos dentro dos nossos programas, um é a inclusão social, né, onde trabalha na busca da viabilidade econômica, né, principalmente com projetos alternativos junto às comunidades, né, a questão da sustentabilidade e a capacidade da replicação de cada uma dessas atividades, né? Então, nós temos diversas ações que é possível você replicar, não só aqui na região, como em outros lugares, né? Falando um pouco dos nossos desafios principais hoje, eu colocaria como prioridade, né, a floresta em pé e a permanência das populações tradicionais na floresta. Ao longo dos últimos anos, tivemos muitos avanços em relação à criação de unidade de conservação, a políticas de apoio para as populações que estão dentro dessa unidade de conservação, mas a presença do Estado, em geral, ainda é muito frágil, as infraestruturas são extremamente carentes, e então, assim, a qualidade de vida para os moradores desse território ainda são a qualidade de vida é muito precária, e o grande risco que a gente tem é de ver esses territórios, essas comunidades se esvaziarem. Os jovens, principalmente, se não tiverem oportunidade de melhorar mesmo a qualidade de vida, de desenvolver sonhos, de realizar sonhos, de implementar iniciativas diferentes, de desenvolver alternativas econômicas diferentes das tradicionais, não vão permanecer nesses territórios e vão deixar assim abandonadas comunidades que são objeto de muitos anos de luta, de conquista, né, para os direitos sobre esse território, para o direito a permanecer nesse território, ao uso sustentável dos recursos naturais. Então, hoje, realmente, o desafio central é soluções para manter a floresta em pé, para gerar oportunidade de renda e de qualidade de vida para as populações tradicionais com um aporte tecnológico significativo. Obrigado, Carlos, David. Tassiana, Vitinho, Cisar. Vamos lá. Cisar é uma federação de associações comunitárias rurais, né? Ela surgiu com o apoio da Companhia de Saneamento do Estado, da CAGES, e com a participação também do Banco KfW e das prefeituras e comunidades. Ela funciona como já disse, uma federação que cada associação filiada ao CISAR formam essa federação. Atualmente, o CISAR, aqui no estado do Ceará, nós temos 8 CISARs em 8 regiões do estado, separado por bacias hidrográficas, né? E aí você tem em todos os 8 localizados em todas as regiões do estado. Com fundação, o mais antigo já tem 20 anos, que é aquele CISAR de Sobral, na área norte aí, e os demais estão entre 15 e 16 anos. Ela é uma gestão, é um modelo de gestão compartilhado com a Associação de Moradores Local. O CISAR realiza a manutenção, a capacitação e a gestão comercial do sistema. E quem gerencia e opera é a própria associação, através de um operador indicado por eles, pela assembleia daquela associação. Ele indica o operador e o valor que esse operador vai receber em cada conta residencial. É isso. Mais alguma coisa do CISAR?
Não, tire os desafios agora, né? O Vitor pediu para você falar sobre os desafios. Né? Os desafios a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? A gente vai passar desafio a desafio. Antes, eu só queria convidar a Gabriela para apresentar a Central Seabra e o Alex para apresentar a Central Jacobina. Por favor. Boa tarde, pessoal. Não sei, a gente não preparou, né? Acho que até algum material, mas basicamente o que a gente tem para poder falar das centrais é um modelo similar ao que o Sérgio já falou, né? Do CISAR. A gente foi fundada aqui a Central de Seabra em 1995, então partindo de um projeto do governo do estado, executado pela Companhia de Engenharia Rural daqui da Bahia, na época, que é a SERB, hoje Companhia de Engenharia e Infraestrutura Hídrica e Saneamento. Foi um projeto em parceria também, né, com as comunidades, prefeituras, financiado pelo Banco Alemão, KfW, mesmo que desenvolveu o projeto lá no Ceará. A Central de Seabra, ela teve não teve, né, esse suporte, talvez, do lado da CAGES, né, como se desenvolveu bastante no Ceará. Então, por muito tempo, a gente teve apoios pontuais do governo do estado, mas por muitos anos a gente acabou, né, desenvolvendo projetos ou ações de uma forma, né, independente, buscando parcerias, instituições de universidades. A gente atua hoje aqui em Seabra com 63 associações filiadas, são 51 sistemas de abastecimento de água. E, deixa eu ver, a gente tem uma abrangência, né, territorial muito extensa. A gente atende hoje 15 municípios, sendo que um deles está aproximadamente, né, uma comunidade está aproximadamente 500 quilômetros de distância. Então, é uma realidade hoje que a gente vem tentando, né, a partir do apoio que o governo do estado hoje tem dado por meio do projeto financiado pelo Banco Mundial, para tentar impulsionar aqui no estado essa replicação do modelo centrais, nesses atos. A possibilidade de uma nova central na região sul aqui do estado, em que a gente possa se dividir de forma, né, territorial. Não sei como é que está Alex aí, mas pelo que eu conversei com ele mais cedo, acho que ele estava com dificuldade de falar, por conta de... Não sei se ele vai querer que a gente puxe um pouquinho ou se tem alguém com ele. Eu deixo para você ver, André, se ele Alex, quer que a gente... você quer dar uma palavrinha aí sobre Central Jacobina? Ou tocamos por aqui? Tá, acho que o Alex não vai conseguir. Eu vou tentar só passar um pouco, então, se possível, que ele tinha falado que a gente pudesse adiantar, mas a Central de Jacobina, ela foi criada em 1998, foi uma segunda etapa desse projeto do KfW, chama Bahia 1 foi aqui em Seabra, Bahia 2 foi lá em Jacobina, um diferencial de que Jacobina já teve um impulso nesse projeto, que foi a implantação de sistemas condominiais de esgotamento sanitário. Então, na mesma lógica, né, de associativista, é uma federação, mas eles já começaram com sistemas de água integrados aos sistemas de esgotamento sanitário condominiais. Então, hoje eu até acredito dos desafios, né, que as centrais aqui têm de tentar, a Central de Jacobina lá, rever esse modelo, né, de gestão dos sistemas de esgotamento sanitário, de uma forma que a gente consiga, né, tarifar e realizar as manutenções de acordo com esse modelo dos sistemas que foram implantados na época pelo Banco Alemão. Hoje, Jacobina tem 18 sistemas de água que eles operam e são 10 sistemas de esgotamento sanitários condominiais. Ao todo, são 34 associações filiadas, se não me engano. Pouco mais de 6.500 ligações. Eu acho que é mais ou menos o cenário que a gente pode passar de lá da central. Legal. Obrigado, Gabriela. Gaston, você continua, por favor? Continuo. Boa tarde, gente. Meu nome é Gaston Kremer e trabalho dentro de WTT, fazendo a relação com esses parceiros maravilhosos aí que já têm um histórico de impacto e estão no dia a dia da gestão comunitária da água no Brasil.
Eu vou, antes de entrar nos desafios, brevemente apresentar a Fundação Amazônia Sustentável, que é outra parceira da nossa aliança. Hoje, a coordenadora de relação com as comunidades lá, a querida Valcleia, está em missão junto com a Thelma da Vina, em algumas comunidades. E o nosso colega também, o Eduardo Taveira, estava com um compromisso inadiável. Por isso que eu vou apresentar brevemente. A FASE é uma organização que foi criada em 2008, uma parceria entre o Bradesco e o governo do estado de Amazonas. A partir de 2009 passou a contar com o apoio da Coca Brasil, depois com o Fundo Amazônia e a Samsung também. A missão da FASE é promover o envolvimento sustentável, a conservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida das comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas. Bastante na linha do projeto Saúde e Alegria, quando quer desenvolver essas comunidades a partir de uma economia da floresta em pé, né? Tem programas muito interessantes e de um alto impacto, como o programa Bolsa Floresta, o programa de educação e saúde, de soluções inovadoras e de gestão e transparência. Em 2016, a FAS assistiu quase 10 mil famílias, impactando em torno de 40 mil pessoas em 16 unidades de conservação do Amazonas. Bueno, agora sim, passando aos desafios, a WTT, junto com os parceiros, realizou em mais ou menos 3 meses e meio, visitas a todas essas organizações que trabalham no campo, para entender e ajudar de forma conjunta a refinar esses desafios que a gente vai enxergar na chamada de tecnologias, né? Que é como a gente está iniciando a relação da aliança com esses desenvolvedores de tecnologias, empreendedores ou pesquisadores que vão adentrar um mundo novo, né? Que é o da gestão comunitária da água e os desafios de base tecnológica. Então, algumas condições para a gente olhar para esse desafio é que a gente está buscando soluções tecnológicas que já estejam prontas do ponto de vista de aplicação e me perdi aqui, que me pediram para anotar o vídeo. Eu não vou fazer isso com vocês, porque estou um pouquinho doente aqui, vou deixar sem vídeo mesmo. Então, as soluções que a gente está buscando devem se configurar como produto ou estar em estágio final de desenvolvimento, ou seja, um protótipo já validado, né? Os riscos que a gente vai ter vão ser inerentes a um piloto, né? E as realidades que a gente está adentrando. Mas, em relação ao desenvolvimento tecnológico, a gente já espera das soluções que elas estejam no estágio avançado. Então, a gente foi para essas comunidades no norte e no nordeste do Brasil. Pessoalmente, foi uma experiência incrível. O Brasil é um país muito bonito, muito rico e não tenho dúvidas que com toda essa floresta, os recursos naturais, as praias, a coisa mais linda que a gente tem são as pessoas. As pessoas de todas essas organizações que eu falei são muito legais. Muitas delas estão nos ouvindo aqui hoje. Então, vale a pena também conhecer essa aliança no nível pessoal, né? Que essas instituições legais são formadas por pessoas que estão no dia a dia dessas organizações. Então, o que a gente chegou no final de todo esse trabalho de entendimento, de cocriação, foram a 9 desafios em comunidades específicas, em contextos específicos, mas que não se restringem somente a essas comunidades. A gente escolheu desafios que têm um potencial de impacto enorme, de escalabilidade enorme, e que, sendo resolvido, funcionando nesses pilotos, o resultado desses pilotos vão ter o potencial de mudar a vida e o acesso à água de muita gente nas regiões norte e nordeste, na área de atuação desses parceiros e
também na área de atuação de outras organizações que trabalham com gestão comunitária da água que vão entrar no projeto. Acho que o Rodrigo, André, todo mundo que pode complementar. Acabei de mencionar o Rodrigo, ele está pedindo para complementar aqui. Fica à vontade, Rods. O que eu acho que é legal, só para complementar, é que a gente está acostumado assim, né, a ver programas de empresas ou de institutos ou de fundações bastante localizados, e a opção aqui foi, né, realmente de montar essa aliança com quem já tem uma capilaridade, quem já tem quilometragem, né, uma experiência no assunto, uma dedicação grande em relação ao tema, e mais também aos inovadores, às empresas, aos desenvolvedores que estão vindo, que a gente começa, né, hoje, né, com o Banco do Nordeste, aí, Foco Nordeste, pegando também Espírito Santo, Minas. Estamos conversando já com outros atores lá no Norte, mas que até 2020 a ideia também é ter a implantação dessas soluções em outras localidades no Brasil, né? A gente acabou de ter semana passada a notícia que, além de Coca-Cola, Instituto Coca-Cola, a Coke Foundation, né, que a Fundação Global também vai apoiar. Então, essa chamada é realmente o início aí de uma viagem, né, de todos esses parceiros, mas a gente quer, assim, daqui a 4 anos, 5 anos, todo mundo olhar para trás e ver, pô, estávamos assim, hoje estamos assim, em termos de parceiros, recursos, soluções testadas, mapeadas e que estão sendo implantadas em vários lugares. Então, só para, né, de novo, deixar claro que essa chamada ela não tem objetivo em si mesma, ela não finaliza esse ano, ela é o início de um processo e a gente deve ter outras também no futuro, né, com esses parceiros e novos que vão adentrar aí a aliança. Câmbio. Legal, valeu, Rodrigo. A gente teve também parte já de um esforço da aliança e sob a coordenação da Avina, o primeiro encontro, né, de gestores comunitários da água, que aconteceu em Guaraciaba do Norte, e foi uma experiência incrível. Também foi outro desses começos que a gente teve. Eu acredito que logo a Avina vai organizar esse material e vai disponibilizar aí nas redes para quem quiser saber como foi. Já adianto que foi muito legal. Então, podemos passar o slide, André. Eu vou falar dos desafios em termos gerais, e aí se o pessoal das organizações quiser falar algum detalhe que acha importante, por favor, se sinta à vontade, né? Eu vou começar com os desafios. Nesse slide a gente tem os desafios que estão na região de atuação do projeto Saúde e Alegria. Então, o primeiro desafio se refere ao acesso à energia renovável para a operação de sistemas de água. A gente está buscando tecnologias de energia solar que garantam o abastecimento da comunidade de forma autônoma ou combinada com diesel ou outra fonte de energia, de maneira a drasticamente reduzir o custo da operação. Então, para contextualizar, o Saúde e Alegria trabalha na região do Arapiuns e do Tapajós, ali pertinho de Santarém, Alter do Chão. E um dos desafios muito grandes que ele tem, além do isolamento dessas comunidades, é justamente a questão logística. E uma das maiores rúbricas, os maiores gastos das famílias e dessas comunidades é em relação ao combustível para fazer funcionar geradores que provêm energia e, no nosso caso, no nosso interesse específico, fazer o bombeamento de água para reservatórios e aí sim entrar na distribuição nas comunidades. A gente está escolhendo agora o Suruacá, que é uma comunidade a 1 hora de Alter do Chão, onde em torno de 500 pessoas dependem de um gerador a diesel para o bombeamento de água. O Saúde e Alegria, por exemplo, já tem experiência com essa hibridização, né, da geração de energia, ou seja, acoplar aos geradores a diesel uma tecnologia de energia solar. Mas aí isso que é o bom de pilotar, de a campo,
eles encontraram alguns pequenos detalhes que vocês encontram na ficha técnica desse desafio, em relação à configuração de inversores, ao custo de baterias em outro momento. Então, o que a gente está buscando aqui é isso, em linhas gerais, uma tecnologia que possa ser plug and play e que seja de fácil operação e manutenção para fazer o bombeamento de água nesses sistemas. Algum detalhe, David, que vocês acham muito importante? Eu acredito que se quem está escutando o candidato oferecer uma proposta, é bom a gente dar alguns detalhes do que nós já fazemos e identificamos. Só para... desculpa. Fala, David, depois eu complemento. Sim. Bom, primeiramente, não falamos em baterias. Os sistemas de água, nós estamos trabalhando energia solar sem bateria. O nosso interesse é substituir o diesel no horário que tem sol. Não queremos trabalhar com bateria porque o custo de aquisição e reposição das baterias e a vida útil das baterias tornam a bateria uma componente cara e pouco interessante para esse tipo de sistema. Então, a solução que nós estamos testando e que nos interessa é sem bateria. Essa é a primeira questão. Aonde é que nós estamos encontrando dificuldade? Na prática, dimensionamento correto dos sistemas. A partir do momento que eu tenho um poço com uma certa profundidade, com uma certa demanda de um volume de água por dia a ser bombeado, preciso dimensionar a bomba apropriada e o sistema solar que me garanta a melhor relação custo-benefício para alcançar aquele volume de bombeamento diário com o menor investimento possível. Essa é a lógica, né? Aonde que nós estamos tendo dificuldade para fazer isso? Primeiro que você não tem muitas opções de sistemas prontos. Hoje o mercado oferece algumas coisas a mais, mas assim, as melhores opções não estão prontas, empacotadas. Você tem que ter um conhecimento técnico para fazer os devidos cálculos e dimensionar corretamente. Segundo, o acesso aos equipamentos. Quase nunca eu consigo comprar em um único lugar um kit pronto. Eu consigo comprar um equipamento em um lugar, um equipamento no outro. Toda vez é muito complicado encontrar componente com as especificações corretas, detalhar todas as componentes do projeto, sistema de produção, de proteção, inversor, painéis. Então, assim, sem uma equipe técnica qualificada, sem uma consultoria de apoio, sem uma ajuda da universidade ou de consultor, quem ajudou a gente até agora, dificilmente você implementa um sistema apropriado. A margem de erro, o risco de não dimensionar corretamente é muito grande. Então, dentro das soluções que a gente já pesquisou, está uma procura de alguém que agregue todas as funções, montar, projetar, dimensionar e fornecer já no tamanho certo, com uma certa velocidade, porque esse é outro problema. Essa pesquisa, essa procura por componentes, essa dificuldade de comprar Brasil afora os componentes que nós precisamos, está demorando muito, está atrapalhando muito todo o processo de implantação. Legal, obrigado, David. O segundo desafio também é na área... Sim. Rapidão. Não, só para, assim, a gente fala, né, do desafio do Saúde e Alegria, mas que também é um desafio da FAS, que também é um desafio de comunidades, né, a questão da energia, né, do semiárido e outros lugares. Então, a gente localizou para a realização dos pilotos esses desafios, mas são desafios comuns a várias regiões e a várias comunidades, né? Então, só para deixar claro que os 9 desafios, né, eles não dizem respeito apenas a uma ou outra comunidade, a uma ou outra organização, mas são 9 desafios que a gente viu que são comuns a muitas, milhares aí de comunidades. Só isso. Só para especificar, Rodrigo, esse modelo de sistema solar é para a comunidade isolada que não tem acesso à rede elétrica. Tem um outro tipo de tecnologia solar que é interessante também para quem tem acesso à rede elétrica, que é conectado à rede, que de qualquer forma barateia a geração de energia necessária e produz energia limpa. Então, no campo da energia solar tem duas soluções tecnológicas que nós estamos desenvolvendo aqui, que nós estamos trabalhando, para lugares que não têm acesso à rede. Perfeito.
Então, que bom que o Rodrigo estressou esse ponto de que a gente está olhando para essas comunidades agora, mas que a possibilidade de impacto é em toda a região de atuação e em outras também. Segundo desafio em relação ao saneamento para famílias em comunidades isoladas, a gente está buscando soluções de tratamento de esgoto que sejam prontas ou que sejam autoconstruídas, desenvolvidas para atender casas, né, individuais ou pequenos núcleos por moradias. Talvez o seu Carlos possa falar um pouquinho de como é o Carão, que tem em torno de 20 casas, mas dividido em 2 núcleos, né, separados por um igarapé que está um pouquinho assoreado. Mas então é isso, o cenário é de banheiros de fossas abertas, atualmente fossa negra, né, aberta, e a gente quer mudar isso com tecnologias que gastem ou nada ou o mínimo que usem, né, nada ou o mínimo de água possível. Seu Carlos. É isso aí, Gastão. Na verdade, a comunidade de Carão hoje tem 22 famílias e são grupos familiares, né? Então, até na visita que nós fizemos, né, vocês viram, né, que o uso hoje do sistema, né, privados, né, são muito rústico, muito desapropriado até para a realidade, né? Então, se viu essa possibilidade de fazer de forma nominal, por residência, ou então fazer de conjunto de famílias, integrando a uma única fossa, um único lugar, onde possivelmente possa gerar a própria energia, né, através dos biodigestores, né? Então, são experiências que nós não temos aqui na região, que é possível até iniciar esse trabalho na comunidade de Carão, né? Que é talvez uma das comunidades assim, mais isoladas em termos que deu para a gente perceber. Só para especificar, no caso de Carão, a maioria das casas não tem sanitário. Tem uma retrete lá no mato, mas que não tem água. Então, nesse caso, no caso de Carão, o serviço a ser realizado é completo, né? Fazer o sanitário e o saneamento. Em relação a essa questão de soluções autoconstruídas ou soluções prontas, a gente quer avaliar, na prática, as duas alternativas, para entender eficiência, custo-benefício, necessidade de dedicar tempo de trabalho, de ter um cuidado específico por parte do usuário ou não, né? Para se avaliar efetivamente o que melhor se adapta a esse contexto. Legal. Pode passar, então. Bom, lembrando depois, pessoal, que a gente vai ter um espaço para perguntas. Então, se tiverem perguntas específicas sobre os desafios, no finalzinho a gente vai ter tempo para isso. Vamos passar, então. Esses próximos desafios são na região, a gente identificou eles na região de atuação da Fundação Amazônia Sustentável, mas que certamente também tem impacto principalmente em toda a região amazônica, né, onde a gente encontra comunidades com essas características. Bom, o que a gente percebeu no Pagodão, que fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista, que inclusive uma parte é na região metropolitana de Manaus, o que significa, nesse caso, 1 hora de lancha, de 1h30 de lancha de distância. São 30 famílias que também não têm acesso à rede elétrica e que sofrem muito com a estabilidade no acesso à água. Eles ficam no alto de um morro, então tem que subir. Na época de cheia, a gente já teve que subir uns 20 metros de escada. Então, quando está na época de seca, né, quando esvazia o rio, eles chegam a ter que caminhar quase 1 quilômetro para buscar água numa cacimba que foi construída na beira do rio, né? Mas o
O desafio lá pontualmente que a gente percebeu foi, e é uma dificuldade que acontece em muitos lugares, inclusive aí no semiárido, é a questão da perfuração de poços, né? Como que é impressionante que uma atividade que se faz há tanto tempo na humanidade ainda seja, em muitos casos, e principalmente, né, onde se apresentam essas dificuldades logísticas, muito rudimentar e às vezes na sorte, assim, ou no azar. A gente viu que lá no Pagodão foram furados cerca de 3 poços, o que representa um custo enorme para essas comunidades, e que não se conseguiu resolver o problema. Então, a gente está buscando, nesse caso, e aí é bem aberto esse desafio, digamos assim, para tornar a perfuração de poços mais barata, simples, certeira e eficiente. Então, a gente está imaginando tecnologias de geolocalização, a questão da perfuração em si, como baratear esses custos. Passando para o quarto, o pessoal da FAS não está aí para, enfim, entrar em maiores detalhes, mas a gente tem também material que foi feito durante essas visitas e pode levar as perguntas de vocês diretamente para o pessoal da FAS em um segundo momento. A quarta diz respeito a pequenas comunidades, núcleos de até 10 famílias, que representa quase metade do número de comunidades que a Fundação Amazônia Sustentável trabalha, por exemplo, mas, né, um número menor de pessoas afetadas, que já é um universo de 5.000 pessoas nesse caso. Aí a gente está falando de bombeamento e tratamento de águas para pequenas comunidades, e a gente está falando de bombeamento através de energia solar de mananciais superficiais. Ou seja, como é o cenário hoje? Eles têm uma bomba que é conectada num gerador e que leva a água até um reservatório super rudimentar, que não é levado, e ali as pessoas vão e abrem a torneira para pegar água em baldes, né? Então, o que a gente quer justamente é independizar pelo menos essa bomba com bombas solares. Próximo, por favor. Aí já vamos para a área de atuação da rede CISAR e das centrais, né? Aqui, o primeiro desafio em relação à alta concentração de ferro e o manganês na água. A gente está falando aqui especificamente das comunidades de Genipapo e Olhos d'Água, que também tiveram uma série de desafios relacionados aos mananciais, né? Então, para fazer essa gestão, fizeram um samba de perfurar poços, buscar um rio que secou em Genipapo, enfim. Mas quando tem acesso à água, quando foi garantido o acesso à água, surgiu o problema da alta concentração de ferro. Então, a gente está procurando soluções que tratem isso. A questão do manganês, a gente notou, acontece em outras comunidades também, mas a gente notou no sistema de Barreirinho, que aí sim já é na central Ceabra, que deixa tipo uma borra de café assim nos canos, e quando a gente viu os tanques de armazenamento, tinha esse resíduo fica assim até do lado de fora, é bem, bem curioso. Depois, também aí sobre o sistema de Barreirinho, além dessa contaminação dessa alta concentração de manganês, a gente tem um desafio muito sério aí relacionado às perdas no sistema, né? E aí devido a desvios ou vazamentos. Então a gente está buscando soluções para reduzir essas perdas e vazamentos no sistema de Barreirinho, que atende outras 3 comunidades, totalizando em torno de 430 famílias, né, ligações. E essa é bem pertinho também de Ceabre. Então, o que é importante também para os proponentes, para os desenvolvedores, é entender bem o contexto local. Na ficha tem algumas informações, mas entender as necessidades de deslocamento, quais são as cidades próximas, quais são as necessidades depois de manutenção e operação desse equipamento. Essa mediação entre
a tecnologia e a realidade local é o que a gente, o que essa aliança está se propondo a fazer com os pilotos, né? E ser paciente. Então, esse componente, como o Rodrigo apresentou antes, esse componente de inovação é muito sério e central na nossa aliança. Você tem alguma coisa para complementar, Gabriela e Alex? Fiquem à vontade. Opa. Oi, Gastão. Era só para realmente reforçar um pouco o nosso caso até de Barreirinha. Você já tocou, né? Além das perdas, esse problema da qualidade da água mesmo, pela concentração de manganês. O Léo até ele tinha separado aquela borra, né, do café, não sei se dá para ver, mas o tubo, né, ele fica completamente obstruído também em alguns momentos. Então, além daquele material que você viu na área dos reservatórios, então a gente tem essas borras que, enfim, ela entope também, né, toda a tubulação e se concentra nos fundos dos tanques de reservatórios. Então, é algo que a gente espera aí que as tecnologias venham, né, ajudar a gente com esse problema. Legal, muito obrigado. Bom, próximo, então, vamos para os desafios mapeados na área de atuação do CISARES no Ceará. E aí eu vou pedir para o meu amigo Vitinho apresentar esses desafios, que é a nossa contraparte técnica lá, que sabe tudo. Então, não sei se o Vitinho está ainda aí com a gente. Oi, boa tarde. Estou sim, Gastão. Fale, mestre, por favor. Tudo jóia. Boa tarde a todos. Vamos iniciando o 7º desafio, que a gente vem trabalhando aqui junto ao CISAS, do Ceará. No caso, seria a questão da eutrofização, né? Nossos mananciais superficiais, eles estão, em sua maioria, eutrofizados, e a gente vem buscando uma tecnologia simplificada, que tenha sustentabilidade para que a gente realize o tratamento, né? E a gente colocou essa condição, no caso, a localidade de tanques, lá em Maranguape, do CISAR Metropolitano, como exemplo, mas que isso acontece em todas as regiões do nosso estado, e acredito que onde teriam mananciais superficiais, né, lênticos, né, que tenham açudes, que sejam águas paradas, eles vão estar nessa condição. Por isso a gente inseriu esse desafio, que, como foi falado anteriormente, ele não vai ser só aqui para o Ceará, né? É um desafio que é para todas as regiões. Atende a localidade de Tanques, atende cerca de 394 ligações, certo? E tem esse problema hoje, tem um tratamento que é a filtração direta ascendente, onde o CISAR tem um custo operacional muito alto. Então, a gente queria reduzir isso, né, com uma forma de um tratamento mais eficiente para a eutrofização. O segundo desafio que foi colocado pelo Ceará, que é o 8º aí da relação, o alto teor de cloreto, né, que seriam soluções para a dessalinização de água salina, né, está como salobra, mas é salina. São águas salgadas. O exemplo dessa tecnologia que a gente está buscando, ela também atenderia cerca de 20% dos nossos mananciais, atendidos pelo CISAR Ceará, mas que eu acredito também que seja realidade lá na Bahia, em outros estados onde tem a perfuração de poços, né? Condição que foi colocada lá em um outro desafio, que é a perfuração dos poços. A gente não tem como saber como é que vem essa qualidade dessa água. Então, tendo a solução para esse desafio, no momento que perfurar os poços e tiver uma qualidade dessa maneira, né, com alto teor de cloretos,
cloreto e sódio, né, para poder, onde vai ter essa água salgada, a gente já teria solução na perfuração e no tratamento dessa água. Como exemplo, né, que a gente tomou para essa tecnologia, foi lá para a comunidade de Sítio Penha, em Paraipaba. É uma localidade que fica gerenciada pelo CISAR de Itapipoca, certo? E essa comunidade, a única problemática dela é essa, a qualidade da água. O único parâmetro que está fora do padrão da portaria do Ministério da Saúde é o cloreto. Então, por isso a gente vem buscando a solução simplificada para esse desafio, né? Conversando com o Gaston durante as nossas visitas, a gente sabe que tem a dessalinização, certo? Por membranas, osmose reversa, todas essas tecnologias, elas já são existentes. O que a gente está buscando com esses desafios do água mais acesso, a nossa visão aqui é que a gente possa estar trazendo soluções que possam ser barateadas, soluções que possam estar trazendo um custo operacional menor, para que as organizações, né, como CISAR, centrais e as demais, elas possam estar trabalhando com essa tecnologia com sustentabilidade, né? Porque hoje nós não temos nenhum sistema com dessalinização devido o custo de implantação e de serem altos. É a gente que passa aqui o slide? Aí, ó, passou. Pronto, ok. O nono desafio também foi colocado aqui pelo CISAR do Ceará, através da dureza da água. A dureza ela é causada pelo cálcio e magnésio e é o que a gente pode chamar de água salobra, né? Essa água dura, né? A gente tem a problemática na saúde, né? Com as pessoas tendo no futuro, dependendo da quantidade da dureza, de pedra nos rins, a dificuldade operacional que a gente, durante o processo, a gente viu que outra organização, que eu não me lembro qual foi, até apresentou uma foto onde a tubulação estava toda, já estava diminuindo, né, a sua dimensão, vai diminuir a vazão e também vai atrapalhar a gestão, porque os hidrômetros eles ficam todos com material suspensão, atrapalhando assim contar, né, o volume que iria passar. A população não consegue fazer uso dessa água para beber. A água, ela quando é utilizada para o banho, ela não forma aquele sabão, certo? As pessoas tentam ensaboar e não vai conseguir. Então, é uma problemática para vários usos, certo? E que isso acontece comum na nossa região. No caso, lá como exemplo para essa problemática, para esse desafio que a gente precisa solucionar, é Serra dos Vieiras, que é no município de Russas, mas que a gente tem conhecimento que em outras localidades também acontece essa situação. Aquela imagem que o Vitinho falou era de um cano completamente entupido que a gente viu na visita à central de Jacobina. Só para os detalhes, assim, né, de impacto na vida das pessoas, sobre o desafio número 8 e sobre o 9. Eu tomei um copo dessa água salina, como disse o Vitinho, lá em Sítio Penha, e a boca fica salgada a tarde inteira, assim, é incrível, é impressionante. E no caso da dureza da água também é uma sensação, porque estranha. Tu olhando o copo da água, a água limpa, normal. Mas quando a gente abriu um hidrômetro, a gente era visível, super perceptível as pedrinhas que formavam. Então o pessoal disse lá que
entupia chuveiro, entupia descarga, que era um problemão, mas o principal é que botando na boca para beber, dava para sentir assim o peso e como preenche a boca essa água, muito muito estranho. Mas enfim, podemos passar depois, por favor, sintam-se à vontade para perguntar mais desafios. É uma excelente oportunidade ter todas as organizações aqui. Próximo slide, por favor, André. Aí, como é que vai funcionar nessa chamada? A gente já está com a chamada aberta desde o dia 1º de junho e fazendo esse esforço de divulgação. Esse aqui é mais um deles, eu acho que o mais qualificado, porque a gente está com todos os parceiros aqui, isso é muito bom. A gente fez uma inscrição muito simplificada para poder atrair mesmo os empreendedores. A gente sabe o quão, acho que daqui todos, eu, o Rodrigo, a gente já foi empreendedor, o social continua, né, dentro das organizações, mas já sabe o quanto às vezes se inscrever nesses editais podem ser um processo pesado e que toma muito tempo do dia a dia. Então, por isso, a gente fez uma inscrição bem simples, super assertiva, para que as organizações possam submeter. Então, a gente está aguardando as inscrições até o dia 7 de julho. Aí a gente vai... as soluções, né, mais promissoras vão ser selecionadas por um júri muito legal que a gente montou, um júri que tem pessoas interessantíssimas de norte a sul do Brasil, que trabalham na academia, em centros de inovação, que são empreendedores, que fazem parte também de organizações públicas de acesso à água e, é claro, o aval dessas organizações que estão no dia a dia, né, que vão ter o feeling sobre a tecnologia, né? Então vai ter esse primeiro assessment e aí a gente vai passar por um afunilamento que a gente está chamando aqui dos finalistas, né? Mas a gente vai participar, vai aí ir para o corpo a corpo e entender os detalhes desses finalistas, das soluções deles, para que eles possam refinar as propostas e para que a gente possa ter um entendimento mais aprofundado também em relação à tecnologia que eles estão propondo. Só para complementar, por favor. Geralmente você tem editais, chamadas, né? Que são assim, tem um prêmio, tem um recurso, aí tem um certificado, um anúncio, legal e tchau. Isso para startup, para empresa, empreendedor. A gente vê que o mais interessante desse, né, do que a gente desenhou junto, e aí junto a 18 mãos, né, que são 9 parceiros hoje, mas é que mais do que o investimento inicial, né, que é o de pilotos em campo, né, até 150 mil, aí o piloto como um todo, né, obra, transporte, remuneração das organizações de acesso à água, dos inovadores, né, isso depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas mais do que esse investimento e uma visibilidade momentânea, é a possibilidade de levar isso para muitas comunidades. Então, por isso que a gente fala que a chamada é o início e que o piloto é o início, mas o mais interessante é ver isso, por exemplo, entrando como uma tecnologia no cardápio ou de escolha da FAS, né, do Saúde de Alegria, do CISAR, né, da Central e para o futuro de outras. Então, vejam, né, para quem está pensando em se inscrever, não só assim, o investimento no ano 1, mas que o programa sendo um veículo de escala, né, e de capilaridade para que a sua solução possa fazer diferença em muitos lugares. Perfeito. Então, próximo slide, por favor. Os critérios de seleção, o que a gente está olhando na hora de avaliar desse jurado avaliar dos jurados avaliarem as tecnologias? Os custos de instalação e operação, então elas têm que ser economicamente acessíveis a essas organizações que trabalham em comunidades de baixa renda, tanto na implementação quanto na sua operação e manutenção. Claro que a gente vai... hoje elas funcionam com investimento
de bancos de desenvolvimento, fundações, etc. Mas, como o Rodrigo disse, a gente está pensando nessas tecnologias a longo prazo e digamos, com a viabilidade econômica que possa facilitar esse escalonamento, né? Então, a gente vai estar olhando para isso com olhos muito criteriosos, né? Principalmente também a questão da operação, como o Vitor do Cesar falou. A gente sabe que tem tecnologias de dessalinização, mas que os custos de operação são inviáveis, né? De manutenção e operação. Então, isso a gente vai estar olhando com muita atenção nas tecnologias que foram submetidas à chamada. Eficácia, né? Então, tem que ter alta capacidade de atender as demandas das pessoas, das comunidades, de forma continuada e sem danos ao meio ambiente. A gente quer resolver, de fato, os desafios que a gente está encarando. O nível de complexidade, como o David comentou lá na questão dos sistemas de hibridização de geração de energia, tem que ser o mais fácil possível em relação desde a contratação do serviço até a dos equipamentos até a instalação, né? E aí levando em conta todos os aspectos do contexto local, sejam eles a questão logística, a questão de operação, quem vai estar operando, né? Então é muito importante que os desenvolvedores de tecnologia tenham essa atenção, esse cuidado ao submeter também. E, por fim, o estágio de maturidade, né? Soluções que já estejam no mercado em estágios finais. A gente precisa que o protótipo já esteja validado. E aí isso vai variar muito, né? A gente entende que vai ter desde estudantes de centros tecnológicos até empreendedores que trabalham, por exemplo, em contextos industriais, mas que nunca pensaram nessa questão da gestão comunitária como um mercado. Esse edital também, essa chamada, né, também se propõe a isso. Próximo slide, por favor. Em relação, bom, por que impulsionar? Acho que o Rodrigo deu um belíssimo depoimento, mas eu vou enfocar aqui nessa concertação de atores que está aqui disposto a impactar e a organizar o setor de gestão comunitária de água. É muita gente legal, muita organização de impacto que já trabalha. A gente começou, ou pelo menos eu entrei na aliança quando a gente tinha um horizonte até 2020, agora já se fala até 2000 e já estamos expandindo até 2025. Era um financiador, agora a gente já está chegando quase no quarto financiador, de organizações legais também que trabalham há muito tempo e que são de luta e estão no campo, estão colados com as pessoas e comunidades do Brasil, implementando os objetivos de desenvolvimento sustentável e etc. A gente começou com a relação com foram chegando mais, a gente tem o pessoal vamos visitar o pessoal do CPCD lá, que eu sei que tem bastante gente aí nos acompanhando no webinar no fim do próximo mês. Então, tem muita gente interessante ainda por vir. E em questões práticas, os vencedores vão ter suas soluções financiadas, as organizações vão, então, comprar esses equipamentos dos pilotos e a gente vai poder monitorar e avaliar elas com calma para desenhar esse processo de escalonamento e de modelagem de negócio da melhor forma possível. E, enfim, a possibilidade de escalar é brutal dentro do Brasil e em outros países também. Próximo slide, por favor. Bom, então, só para relembrar um pouquinho as datas, a gente teve o lançamento dia 1º de junho, terminam as inscrições na próxima sexta-feira, dia 7 de julho. Vai ser um processo bem ágil, até dia 21 de julho a gente vai
divulgar esses finalistas, né, ou essas, melhor dizendo, essas organizações que a gente vai querer acompanhar mais de perto, vai querer entender mais a tecnologia e ver mesmo a aplicabilidade em campo, e divulgar no dia 4 de agosto já os vencedores. E a partir da segunda quinzena de agosto, começar a implementação nas comunidades. Ou seja, a gente vai ter, depois da divulgação dos vencedores, mais um processo de entendimento e de todo mundo se conhecendo para aí ir para as comunidades e fazer com que esses desenvolvedores também entendam a realidade local com maior profundidade. Tem todas as informações necessárias no Água Mais Acesso e tem bastante gente disposta também a comentar mais sobre os desafios, sobre o programa, sobre a aliança e sobre a vontade de mudança que todos nós temos aqui. Inovar como um processo, né, de mudança, de fazer as coisas melhores. Acho que isso está bem presente em todos. Próximo slide, por favor. Pois é, a gente está agradecendo, mas está aberto, né? Isso aí, com certeza. Eu queria agradecer aí a todos que participaram, todos que apresentaram. E agora a gente abre, então, para quem tiver perguntas, quiser esclarecimentos, fiquem, por favor, à vontade. O microfone está aberto. Boa tarde, vocês estão me escutando? Estamos sim. Meu nome é Catarina e eu tenho uma dúvida com relação ao item 3, quem pode participar. Eu queria saber se nós formos uma organização social em fase pré-operacional, ainda não registrada, a gente precisa apresentar algum tipo de documento? Não, o que a gente precisa é que a solução de vocês seja passível de implementação no campo imediatamente, né? Na escala requerida, né? Então, depende de qual desafio a gente está falando. A gente pode estar falando de comunidades pequenas, né, de 7 casas, até comunidades grandes de mais de 400 casas. Então, a solução de vocês tem que estar pronta para ser implementada naquela escala. Se a gente está falando de soluções de tratamento de água, é importante que vocês possam comprovar com laudos que essa solução de fato foi testada e cumpre os requisitos básicos, né, de cada desafio. Entendi. Então, se a gente já tiver, por exemplo, prototipado e acreditar que aquele protótipo foi suficiente para comprovar a nossa solução, tá ok. Como equipe, a gente não precisa ter nenhum documento de que somos uma organização ou que estamos em uma fase pré-operacional. A gente vai precisar comprar de vocês, né, um equipamento. Vocês vão precisar participar da implementação desse equipamento em campo, acompanhar isso. Então, é importante sim que a gente tenha uma figura jurídica aí que permita que a gente faça esse contrato. Entendi. Então, teria que ter pelo menos um CNPJ. Isso. Mas isso, Catarina, assim, até pensa que é de julho que é a seleção, né, para implementar em agosto. Então, o mais importante, assim, é ser uma solução que não ofereça risco, né? A gente está falando de água para consumo. Por isso que a gente fala dos laudos, né? Tem que ter segurança de que é uma solução que vocês têm segurança de que ela não oferece risco. Essa questão mais burocrática, né, vai ser necessário no CNPJ, que pode ser a organização que vocês estão criando, ou pode ser uma outra organização, né, de vocês, parceira, ou incubadora, ou universidade, enfim. A gente está mais... eu acho que isso, até o momento da implantação em agosto, é um trabalho interno de vocês, né, criarem alternativas. Em relação à tecnologia, que a gente tem que ter essa segurança, né? Se é uma ideia ainda na cabeça, nunca testada, que não foi feito bancada, né, ou protótipo, né, mas se você já viu isso funcionando em outro lugar, tem segurança, tem laudo que ela funciona, então você pode apresentar ela para chamada, tá? Entendi. Então, para submeter no edital, eu não preciso inicialmente do CNPJ, de alguma parceria,
mas caso a gente consiga, mais para frente seria necessário. É isso, né? Isso. Então, tá ok. Obrigada. André? Alô? Diga lá, estamos te ouvindo. Sérgio, da CAGES, tudo bem? Aqui você fala que a seleção vai ser a partir de uma avaliação realizada com os parceiros, né, e com um conjunto de especialistas. Como é que se dará? Será através de conferência como essa? Ou como é que a gente vai fazer para fazer essa análise e avaliação pela seleção das tecnologias? Tá, deixa eu contar um pouco sobre esse processo. Então, a gente vai receber uma série de propostas. A gente vai fazer, primeiro, uma pré-seleção mais técnica, digamos, mais administrativa, né? Então, garantindo que as soluções apresentadas cumprem os requisitos mínimos que estão ali contidos no regulamento do edital. E as soluções, então, que passarem por esse filtro mais administrativo vão seguir para uma banca de júris. Então, esses jurados vão avaliar as tecnologias e chegar num subgrupo de, digamos, 3, 5 tecnologias finalistas, né, que vão ser aí avaliadas em profundidade, junto com as organizações de campo, junto com vocês, e permitindo aí uma interação maior com os proponentes, né? Então, aí vai existir um espaço de diálogo, inclusive de refinamento da proposta, né? Os proponentes vão poder conversar, explicar suas propostas, vão poder fazer perguntas, entender melhor o contexto e refinar, né, ou dimensionar mais precisamente as suas soluções. Isso, uma vez passados por esses primeiros 2 filtros, o filtro administrativo e o filtro da banca de jurados. E aí, então, essas soluções finalistas, né, vai existir um momento onde a banca de jurados vai se reunir com a nossa participação, com a participação dos parceiros, e, através de uma discussão, vai selecionar a tecnologia vencedora. Ok. Obrigado. André, desculpa, é o Rubens aqui do Trata Brasil. Bom, como a nossa proposta dentro do projeto não é muito ainda, né? Não é de campo, a gente está fazendo algumas outras coisas com vocês, então a minha dúvida, até para auxiliar aqui os futuros interessados que podem partir de contatos feitos via Trata Brasil. Uma mesma tecnologia, ela pode ser usada para diversas regiões ou ela vai atender somente o desafio proposto? Olha, cada desafio ele tem que ser aplicado individualmente, né? Então, mas uma mesma solução pode sim aplicar para vários desafios, né? Então, se um proponente tem uma solução de tratamento de água, por exemplo, que resolve 3 dos desafios apresentados, ele pode sim aplicar para 3 dos desafios. Tá? Vai ser necessário que ele faça uma aplicação específica para cada um deles, mas ele pode sim aplicar para mais de um desafio. Isso nesse próprio período ali entre finalista e anúncio, né, e na conversa com cada parceiro, já também pode, né, acontecer, olha, essa solução aqui, né, a gente tinha pensado em implantar ela em comunidade X, mas, nossa, eu aqui que sou do CISAR, né, ou do Saúde de Alegria, eu acho que ela vai resolver muito mais o problema de tal outro lugar, né? Então, o que a gente está buscando realmente são soluções que sejam aplicáveis a muitos lugares, tá? Não só a um problema específico de uma região. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim. Boa tarde, me chamo Ítalo e eu tenho algumas dúvidas em relação ao desafio 2. No edital tinha um item que falava das 14 ligações. Eu queria saber que ligações são essas. Outra dúvida, se na comunidade os moradores têm acesso a chuveiro ou tem chuveiro e pia em casa, e se o gerador que foi mencionado lá daria conta para a solução, ou se temos que prever no nosso projeto outros geradores. David, você quer responder, por favor? Posso responder, sim. Bom, as 14 residências citadas aí, só uma tem banheiro em casa, tem um sanitário e banheiro dentro de casa. Todas as outras só tem um sanitário externo sem água. Então,
a solução é individual para cada caso, né? Mas implica a construção também de sanitário. As casas não são todas próximas, algumas podem ser atendidas junto, porque estão mais próximas, outras estão mais afastadas e têm que ser atendidas individualmente. Então, tem soluções para várias casas juntas, soluções individuais para uma única casa. Água tem, água encanada já tem, o projeto, nesse caso de Carão, não precisa fornecer água, estamos falando só do esgoto sanitário, do esgoto do banheiro. E, eventualmente, também das águas cinza de chuveiro e pia. Esclareceu? Ficou claro ou você tem alguma pergunta? Sobre o desafio 2. Só em relação ao gerador, ainda não ficou tão claro, e as ligações. O que vocês queriam dizer com 14 ligações? 14 ligações, entendemos o número de casa que tem que ser atendido. O gerador não tem necessidade de usar o gerador, nesse caso. Não estamos prevendo soluções de saneamento com o uso de energia elétrica. Um pouco mais de contexto, né? Então, essas casas, elas estão ligadas numa rede pequena de distribuição de água. Então, essas 14 casas, não sei se todas as 14, talvez o Davi possa confirmar, mas elas recebem água encanada a partir desse sistema central. São 2 sistemas separados. As de baixo um sistema, as de cima é outro. São 2 sisteminhas de água. Isso. E aí o gerador ele é utilizado tanto para a entrega de energia elétrica nas casas, quanto para o sistema de bombeamento de água. Exatamente. O mesmo gerador, não? O mesmo gerador hoje. Tá? Tipicamente nessa comunidade o chuveiro fica fora das casas, o chuveiro e uma pia ficam fora das casas, e o banheiro é uma fossa rudimentar sem água. Tá? Então, Muito obrigado. A gente está falando de começar um sistema praticamente do zero de saneamento. Existe a possibilidade de conectar esse sistema na rede de água. É isso. Muito obrigado, foi esclarecedor. Legal. Mais perguntas? André, é Guilherme que está falando, você me ouve? Escutamos sim. Diga lá, Guilherme. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, mas a minha maior dúvida diz respeito à questão de dimensionamento dos sistemas. O que eu estou entendendo que você disse é que na primeira etapa vocês vão fazer uma filtragem preliminar dessas soluções que estão encaminhadas, né? Por outro lado, tem uma certa dificuldade em fazer uma proposição de tecnologias, porque a gente está usando alguns exemplos emblemáticos para cada um dos desafios, mas eu também estou entendendo que tem um número enorme de outras comunidades que seriam abraçadas por essas soluções, tá? Então, a minha dúvida diz respeito ao seguinte: para eu fazer uma proposta de solução, eu preciso ter uma noção de qual é o contexto, quais são as especificidades desse caso em questão. Por exemplo, qual é a altura do lençol freático? Se o lençol freático está um rol de soluções, se o lençol freático é baixo é outro. O tipo de solo do lugar, por exemplo, se tem variação no lençol freático. Então, essas são limitações do tipo de tecnologia que vou usar. Então, a forma como eu estou imaginando preencher essa ficha é especificar a tecnologia, mas as condicionantes para essa tecnologia, de forma que vocês saibam onde é que ela possa se aplicar. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Faz sim. Eu acho que você tem 2 opções aí, né? Uma opção é, de fato, fazer uma proposta um pouco mais genérica, ou até uma proposta que faça um vínculo entre, se eu encontrar esse tipo de solo e de lençol, a solução seria essa, nesse outro tipo seria essa. Então, talvez você possa jogar um pouco com as soluções que você tem na sua carteira. Uma outra alternativa é você, desde já, interagir mais profundamente com a nossa equipe, para a gente te dar todos os elementos que a gente conhece, para que você possa já dimensionar a solução especificamente para aquela localidade, né?
Então, o piloto ele acontece numa localidade. Então, de fato, a gente precisa que o piloto atenda às demandas daquela localidade. Isso dito, a gente sabe que essas soluções eventualmente vão ser replicadas em contextos parecidos, mas diferentes, né? Então, fica essa opção também de você interagir mais intensamente com a gente, para que a gente possa te fornecer todas as informações que você julgar necessárias, que estejam, né, que a gente tem acesso, para que você possa já refinar a sua proposta e dimensionar ela já pensando nesse piloto. Tá, ok. E eu imagino que o contato esteja no próprio Água Mais Acesso, é isso? Isso. Você pode usar aquele e-mail. Enfim, Chamada arroba. Isso, chamada arroba aguamaisacesso.com. Mas isso, Guilherme, foi uma opção, assim, uma escolha, né? Então a gente sabe que cada água é uma água, cada contexto é um contexto. Então, de um lado, o risco era a gente fazer algo genérico demais e aí não aplicável, ou também customizado, personalizado demais, que também não é replicável. Por isso que a gente sugere isso, né? Se você tem um cardápio, um range aí de soluções, né? De tanto a tanto, solução A, tanto a tanto, solução B, mais ou menos indicado aos desafios, a gente vai sempre haver realmente esse refinamento e essa customização de local para local. Mas agora o que a gente está buscando é meio que as soluções de forma ainda mais categorizadas, né? Tá ótimo, agradeço. Obrigado. Estou lendo uma pergunta do Jefferson aqui. Ó. Boa tarde, meu nome é Jefferson. No caso do desafio 3, perfuração de poços, é essencial apresentar a solução até o consumo final, né, localização, perfuração, captação, canalização, armazenamento e tratamento, ou seja, até a ponta de distribuição da água. Ou seria o projeto até a fase de locação de poços e perfuração. Nesse caso, Gerson, até ao poço entregue, tá? Então, o tratamento, distribuição, eu acho que isso você não precisa prever no seu projeto, né? Faz uma estimativa, né, do local sem poço até poço estabelecido. Mais alguma pergunta? André, com relação ao orçamento, vocês tinham falado para a gente reservar um valor para o pagamento dos integrantes das instituições parceiras. Como funciona isso? Desculpa, quem que está perguntando? É Catarina. Catarina, o valor dos pilotos, ele vai incluir, então, a compra dos equipamentos, o transporte dos equipamentos até o local e a instalação do equipamento ou do sistema, se a gente está falando de um sistema, né? E o acompanhamento desse sistema ao longo de 6 meses, né? Então, tudo isso faz parte aí do orçamento. Parte disso vai ser, digamos, contratado via empresa o proponente vencedor, né? Então, equipamento, parte da instalação, etc. E parte disso são outros custos que vão, talvez, partir das próprias organizações de acesso, que podem entrar também com coisas como mão de obra, alguns materiais que podem ser adquiridos localmente e por aí vai. Respondi a sua pergunta, não? Entendi. É porque eu tinha pensado que, às vezes, nós teríamos que cobrir, já pensar em cobrir a ida de integrante de alguma das instituições do edital, mas então não. Seriam pessoas da própria equipe que vão fazer esse acompanhamento de construção, de instalação e esse processo de operação por 6 meses. E é uma mistura, né? Então, os parceiros locais vão acompanhar esse processo, eles têm que se apropriar, inclusive, desse processo, eles têm que ser capazes de fazer a gestão, as comunidades têm que ser capazes de fazer a gestão desses sistemas, mas, no primeiro momento, sim. No primeiro momento, é esperado que a empresa vencedora, o proponente vencedor, além de vender o equipamento,
também vai acompanhar a instalação, vai garantir que isso comece a funcionar e vai voltar 1 ou 2 vezes ao longo desses 6 meses para garantir que está tudo funcionando como esperado. Então, uma vez que a equipe que a equipe vencedora chega na comunidade, ela passa a interagir, né, bastante com as equipes locais. Para complementar, pensam que a gente está recebendo, né, enfim, teve Santa Catarina, amanhã tem evento aí presencial São Paulo, Rio, em Fortaleza e toda a divulgação nacional. Ou seja, então a gente vai receber 20 propostas diferentes sobre poços ou energia solar. Um dos critérios é custo de instalação, custo de operação. Então você vai falar assim, a minha solução custa tanto, o meu serviço, eu que sou, né, no caso você, eu que sou desenvolvedor, cobro tanto, e eu estimo tanto de transporte. Né? Esses números que a gente recebe dos desenvolvedores, dos inovadores, vão ser diferentes entre si. Então, e fora esse custo de equipamento, mais a mão de obra do desenvolvedor, ainda tem custos que a própria organização ali de acesso vai ter de fazer alguma obra, alguma melhoria, né? Como foi feito, por exemplo, no Ceará, meio que uma mini reforma no local onde estava o equipamento, que no caso é um gerador de ozônio, teve que melhorar a ventilação, enfim, cobertura. Então, esse valor que a gente recebe nas propostas das inscrições, a gente também vai ser um item que vai ser avaliado e comparado com outras propostas. Então, se você tem uma solução que custa 10 mil, mais 10 mil de mão de obra, mais tanto de transporte, a outra custa 30 mais 30 e o resultado, a eficiência é parecida, provavelmente a solução mais eficiente de menor custo, claro que vai ser avaliado a parte técnica toda de performance, mas vai ser melhor pontuada dentro desse critério. Então, é interessante que vocês sejam os mais completos possíveis no custeio, né, da instalação, da compra, instalação e manutenção da operação, mas isso não vai penalizar vocês de jeito nenhum, né? A gente vai comparar maçã com maçã, a gente vai ter certeza que as propostas são comparáveis. Então, não é porque alguém subestimou, por exemplo, não colocou custos de instalação ou custos de infraestrutura que tem que ser ajustada para a instalação de um equipamento. Isso não vai beneficiá-lo porque os custos são mais baixos. A gente vai ter certeza de que a gente está comparando propostas feitas com as mesmas bases. Então, quanto mais completos vocês forem na caracterização dos custos envolvidos, mais fácil fica para a gente fazer essa análise. Tá bem, obrigada. Mais perguntas? Bom, acho que é isso então, gente. Fiquem à vontade para entrar em contato com os membros aqui do projeto, né? O e-mail, o site está em aberto. O e-mail a gente repassou, contato@aguamais, Rodrigo? Chamada @aguamaisacesso.com.br. Então, fiquem à vontade aí para, enfim, fazer questões, tirar dúvidas e interagir com a equipe para que vocês possam dimensionar corretamente aí a proposta de vocês. Lembrando que gravamos e vamos disponibilizar link aí também. Disponibilizar o quê? Não, que esse call foi gravado e a gente vai disponibilizar no YouTube o link aí para as pessoas que não puderam participar poderem ver também. Legal. Bom, então, obrigado a todos, obrigado aí a turma que participou aí da apresentação, obrigado a todos que participaram, fizeram suas perguntas. Enfim, o canal de comunicação continua aberto, fiquem à vontade para interagir o quanto for necessário com a equipe do projeto, para que vocês possam, então, fazer uma proposta bem dimensionada e completa. Bom, então, muito obrigado a todos, se alguém tiver alguma última palavra aí, fique à vontade.